Estudo Bíblico Lucas 12, verso 1. Miríades. A palavra rigorosamente significa 10.000, mas é geralmente empregada para significar um grande número. O ensino de Jesus era primariamente dirigido a seus discípulos, ainda que multidões pudessem ouvir e aproveitar. Do fermento dos fariseus. O povo estava familiarizado com o fato de que um pouco de fermento vagarosamente permeia e transforma uma grande quantidade de massa. Jesus, em outro lugar, usa a figura do fermento para ilustrar a operação oculta do reino de Deus, capítulo 13, 21. Mas aqui ele descreve a influência negativa dos fariseus, Marcos 8, verso 15. Versos 2 e 3. No dia do juízo, tudo será trazido à luz, toda hipocrisia será desmascarada. Verso 3. Interior da casa. A despensa de uma casa oriental, a qual só os privilegiados tinham acesso, ficava bem escondida. O que fosse falado ali, normalmente não seria ouvido por mais ninguém. Sobre os eirados. Uma alusão à pública anunciação de notícias através de uma falação gritada de um terraço para o outro. Verso 5. Temei aquele. Refere-se a Deus e não a Satanás, pois Satanás não pode determinar o destino da alma humana. Temer não dá a entender um pavor servil, mas um respeito sadio. Inferno. Tradução de Geena. Forma grega para o hebreu Geinon ou Vale de Inon, que ficava a sudoeste da antiga Jerusalém. Mateus 5, 22. No tempo dos reis, fora o centro da idolatria e mais tarde, devido às reformas, converteu-se em depósito de lixo da cidade. O fogo estava sempre aceso ali para consumir o lixo. O lugar foi usado como figura do destino dos perdidos. Verso 6. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Em outra ocasião, Jesus citou o preço dos pardais como sendo 2 por 1 asse. Mateus 10, 29. Eram tão baratos que pelo preço de 4 recebia-se um de graça. Mas Jesus disse que o Deus infinito se preocupa com a morte de cada passarinho. Verso 7. Bem mais valeis. Uma vez que a tremenda compaixão de Deus pelo homem está em paralelo com a sua autoridade sobre o destino do homem, sua preocupação deveria evocar mais amor do que medo. Verso 8. Confessar. Jesus estava fazendo um apelo aos discípulos para que declarassem publicamente a sua lealdade diante dos anjos de Deus, isto é, no dia do julgamento, Mateus 25, versos 31 a 34, Judas 24 e Mateus 10, 32. Verso 9. O que me negar? Descreve a negação a Cristo que condena a alma, não o tipo de hesitação temporária de que Pedro foi culpado, capítulo 22, versos 56 a 62, mas o pecado daqueles que, por causa de medo, vergonha, desprezo, atraso ou amor ao mundo, rejeitam todas as evidências e a revelação, declinando de confessar Cristo como Salvador e Rei até que seja tarde demais. Verso 10. Para o que blasfemar contra o Espírito Santo. A calúnia contra o Espírito Santo é irremediável, porque exclui um homem da área de ação do único poder que pode transformar sua vida interior. O Espírito Santo é o mensageiro de Deus aos homens, do qual os que buscam a Deus dependem para o conhecimento da verdade de Deus. Um tal pecado torna impossível o perdão. Ver o pecado imperdoável em Marcos 3, 29. Verso 11. Não vos preocupeis, isto é, não fiquem ansiosos. Isso não sugere que os ministros e professores devem abandonar a preparação em suas tarefas espirituais corriqueiras. Citar essa passagem e outras semelhantes a ela, capítulo 21, versos 12 a 15, Mateus 10, 19, para justificar negligência aos estudos
E a meditação é torcer o significado da Escritura. Esse versículo tem o propósito de servir de consolo para aqueles que estão sofrendo um tipo de perseguição que ameaça a vida, e não uma desculpa para a indolência no ministério. Exatamente a mesma expressão é usada no verso 22, que fala da preocupação com as próprias necessidades materiais. Em nenhum dos contextos, Jesus estava condenando a labuta e a preparação legítimas. Ele estava prometendo a ajuda no Espírito Santo para os momentos de perseguição, quando pode não haver oportunidade para preparação. Marcos 13, verso 11. Verso 13. Mestre, ordena a meu irmão. O direito da primogenitura era uma porção dobrada de herança. Deuteronômio 21, 17. Talvez esse homem estivesse querendo partes iguais. Aparentemente, ele queria uma decisão só a seu favor. Ele não estava procurando um julgamento justo. Seja qual for o caso, Jesus não parecia preocupado com a injustiça implícita e recusou-se a atender ao pedido do homem para que arbitrasse a disputa familiar. Verso 14. Quem me constituiu juiz? Um dos papéis de Cristo é o de juiz de toda a terra, João 5:22. Mas ele não veio para ser árbitro de disputas terrenas mesquinhas. Julgar uma disputa a respeito de herança era uma tarefa das autoridades civis. Verso 16. O campo de um homem rico. Mais uma vez, Jesus podia estar citando um caso verídico, como fez em 11, versos 30 a 32, para ilustrar o princípio citado no verso 15. Verso 17. Que farei? O fazendeiro estava preocupado com suas riquezas, mas não imaginou a possibilidade de utilizar suas abundantes colheitas para o benefício de outros. Verso 18. Celeiros, em grego apoteque, armazém, depósito. Verso 19. Direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. O homem rico não contava com a repentina intimação que receberia para comparecer diante de Deus, deixando as propriedades que tão cuidadosamente acumulou. Na certeza de uma boa colheita, o homem fazendeiro riquíssimo estava pronto para se aposentar. Tinha concepção errada de várias coisas, que a alma podia ser satisfeita com bens materiais, que os bens materiais poderiam durar muitos anos, que ele viveria o tempo suficiente para gozar de tudo. Verso 20. Esta noite te pedirão a tua alma. De que adianta fazer dos ganhos ou das riquezas o propósito da nossa vida sem cuidar dos valores eternos? Verso 21. Rico para com Deus. Jesus deu a entender que a riqueza pode ser investida em valores eternos. Capítulo 16, verso 9. Verso 22. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Cristo não elogiou a negligência, mas ensinou que o alimento e a roupa não constituem a única ou primária preocupação do homem. O que o homem é deve ser mais importante do que ele tem. Verso 25. Um côvado ao curso da sua vida, ou tornar sua vida mais longa. O problema do homem rico não era a sua altura, mas o tempo que tinha para desfrutar dos seus bens. Verso 27. Observai os lírios. Essas flores eram provavelmente anêmonas. Cresciam profusamente nos campos da Galileia, colorindo-os com muitos tons de vermelho e púrpura, as cores reais. Salomão, em toda a sua glória, isto é, quando vestido em suas roupas reais, não tinha aparência tão esplêndida quanto a dessas flores humildes. Verso 28. Amanhã é lançada no forno. Lenha é coisa quase impossível na Palestina. Consequentemente, capim e mato seco eram usados para cozinhar. A relva tem vida curta, mas se Deus está pronto a vesti-la de cores vistosas, quanto mais cuidado ele despenderá com o homem, cujo espírito vive para sempre. Verso 30. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas.
Posses materiais são o interesse principal dos gentios, os quais, do ponto de vista judeu, não conhecem a Deus. Jesus disse que para os seus discípulos esses bens materiais deveriam constituir um valor secundário. Verso 31. Buscai antes de tudo o reino de Deus. O Mestre deu aos seus discípulos um novo objetivo na vida: trabalhar para o reino de Deus, pois eles já estavam no reino. Verso 33. Vendei os vossos bens e dai esmola. Aqueles que haviam acumulado posses terrenas, pensando erradamente que a sua segurança estava nos recursos materiais, versos 16 a 20, precisavam, em vez disso, ajuntar tesouros no céu, Mateus 6, 20. Os cristãos da igreja primitiva, de fato, vendiam seus bens para atender às necessidades dos irmãos mais pobres, Atos 2, versos 44 a 45 e 4, versos 32 a 37. Mas esse mandamento não deve ser torcido e transformado numa proibição absoluta de todas as posses terrenas. De fato, as palavras de Pedro a Ananias, em Atos 5:4, deixam claro que a venda das posses de uma pessoa era opcional. Bolsas que não desgastem. Essas carteiras que não se estragam, que provocaria perda do dinheiro, são definidas como tesouro inextinguível nos céus. O lugar mais seguro para se colocar dinheiro é nessas bolsas. No céu, onde também estará salvo de ladrões e da deterioração. Verso 34. Aí estará também o vosso coração. O lugar onde alguém coloca o seu dinheiro revela as prioridades do seu coração. Capítulo 16, versos 1 a 13, Mateus 6, 21. Verso 35. Cingidos estejam os vossos corpos e acesas as vossas candeias. Isso é, devemos estar preparados para o serviço. Vestes longas e esvoaçantes eram presas por um cinto para permitir liberdade de ação. Êxodo 12, 11, 1 Pedro 1, 13. Os candeeiros eram acesos com brasas vivas, pois ainda não existiam fósforos. Verso 36. Ao voltar ele das festas de casamento, o noivo oriental, depois de jantar com seus amigos, vinha à casa da noiva para reclamá-la. Considerando que o retorno acontecia tarde da noite, o noivo esperava que seus servos estivessem vestidos para o trabalho e com as lâmpadas acesas. Os tradicionais preparativos para o casamento eram um símbolo da disposição para a sua volta. Verso 37. Vigilantes. O ponto central aqui era estar o tempo todo de prontidão para a volta do noivo, Mateus 25, versos 1 a 13. Cingir-se, isto é, ele assumirá o papel de servo e os servirá. Essa notável declaração retrata Cristo em sua volta, ministrando como servo aos cristãos. Verso 38, segunda vigília, das 9 horas da noite até a meia-noite. Terceira vigília, da meia-noite até as 3 da manhã. Verso 39, se o pai soubesse a que hora havia de vir o ladrão. A mudança de figura do noivo para o ladrão enfatiza o elemento do aparecimento inesperado. Paulo aplicou a mesma figura de linguagem para a segunda vinda de Cristo, 1 Tessalonicenses 5, verso 2. Verso 40. A hora em que não cuidais. Referências sobre esse assunto, capítulo 21, 34, Mateus 24, versos 36, 42 a 44, 1 Tessalonicenses 5, versos 2 a 4, segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, verso 10, Apocalipse 3, verso 3 e 16, verso 15. Verso 41. Senhor, proferes esta parábola a nós ou também a todos? Cristo não respondeu diretamente à pergunta de Pedro, mas deixou implícito que essa parábola visou todos os cristãos. Mas as qualidades diferentes de talentos e a variação de encargos envolvem diferentes graus de responsabilidade que lhes corresponderão. Terrível é aqui
a advertência aos pastores infiéis. Versos 42 e 43. Mordomo fiel e prudente. O mordomo era um escravo colocado à frente de todos os negócios do seu senhor. Assim, o senhor estava livre de todo encargo administrativo e o mordomo tinha considerável autoridade. Servo, do grego doulos, escravo. O mordomo fiel retrata o cristão genuíno, que administra bem as riquezas espirituais que Deus colocou sob seu cuidado para o benefício de outros, e a administração cuidadosa das propriedades do mestre. Verso 44. Me confiará todos os seus bens. A realização fiel da tarefa dessa administração espiritual resultará em honra e recompensa. Verso 45. O meu Senhor tarda em vir. A parábola diz que o ceticismo sobre a volta do Senhor produz abuso de autoridade e relaxamento de conduta. Verso 46. Virá o Senhor daquele servo. A vinda do Senhor trará recompensas para os fiéis e juízo para os infiéis. Castigá-lo-á. Provavelmente o significado é literal, pois os senhores romanos tinham poder de vida e morte sobre seus escravos. A má administração de uma propriedade podia provocar a pena de morte. Versos 47 e 48. A quem muito foi dado, muito lhe será exigido. O grau de punição é proporcional à medida que o comportamento infiel foi proposital. Observe que, de modo algum, a ignorância pode ser usada como desculpa, verso 48. A variação no grau de punição é claramente ensinada em Mateus 10:15, 11, 22 e 24, Marcos 6:11 e Hebreus 10:29. Verso 49. Vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Original, vim para lançar fogo sobre a terra, e como eu gostaria de já tê-lo acendido. Nosso Senhor percebia que sua missão era divisora e perturbadora. Ele via claramente que a cruz seria ponto de controvérsia e argumentação, e queria que esse levantamento, João 12:32, já estivesse consumado. Verso 50. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado. Cristo se referia à sua morte, Marcos 10:38. A morte de Jesus é também um batismo, outra figura que aponta também para a morte. Batizar uma cidade significava sujeitá-la a uma quase total destruição. Liturgicamente, o batismo veio a simbolizar a morte de um velho estilo de vida e inaugurar um novo estilo. Jesus aceitou sua própria morte como plano divino para trazer a salvação aos pecadores. Versos 51 a 53. Não antes divisão. O judaísmo era uma religião da família, na qual as pessoas adoravam em família mais do que individualmente. Jesus previu que suas declarações podiam cortar laços familiares e exigiriam decisões individuais. Versos 54 a 56. Entretanto, não sabeis discernir essa época? Os contemporâneos de Jesus não percebiam a importância da sua vinda, nem a seriedade da sua rejeição. Por mais primitivo que fosse o seu método de prever o tempo, sua capacidade de discernir questões espirituais era ainda pior. Eles tinham o tão prometido e esperado Messias entre eles e recusavam-se a reconhecê-lo. Verso 58. Esforça-te para te livrares desse adversário no caminho. Em assuntos legais, qualquer um com um mau caso faz bem em obter um acordo extrajudicial antes que o caso vá a julgamento. Os pecadores devem reconciliar-se com Deus agora, pois eles perecerão se esperarem até o dia do juízo. Adversário. Trata-se de um oponente num processo legal. Magistrado. O delegado ou policial, do grego praktori,
que executava as ordens do tribunal.